Que, que bom estarmos aqui. A gente sempre diz que sabe quando Deus nos chama para esse lugar, para esse tempo, e para esse povo. Então quando nós entendemos isso, nós nos alegramos. Há lutas, tem bastante. Vontade de desistir? Antes, muito mais, mas agora já está. Às vezes você olha, você trabalha, você dá uma... Mas à medida que nós vamos amadurecendo, o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos... O tempo, né, Deus trabalhando em nós. Noé ele levou 100 anos construindo a arca, mas não era ele construindo a arca, era Deus construindo nele, construindo um Noé que entendesse. E então Deus está nos construindo, certo? Então, né, faça parte disso, queira ser destruídos, né? Queira ser colocado tudo abaixo, né? Esperar colocar esse fundamento em Cristo, sabe? Porque muitas vezes nós estamos alicerçados e o nosso alicerce não é em Cristo, é nas nossas convicções, nos nossos conhecimentos, nos nossos cursos, certo? E aí acabamos, né, tirando Cristo da centralidade daquilo que da vontade dele para nós, e acabamos perdendo, certo? Nos desviando daquilo que ele nos chamou para fazer. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a cada vez nos submeter mais, né? Entender que não é o tanto de entendimento que eu tenho, certo? Mas de conhecimento dele, de me tornar parecido com ele. Quantas pessoas nós vemos que têm muito entendimento? São pessoas que, certo? Eu ouço todos os dias: eu fui criado na igreja, eu sei que na igreja, não sei o que, sabe? Isso é o entendimento, certo? Mas não tem o conhecimento de quem é o Cristo. Conhece Jesus, entende Jesus, mas não conhece o Cristo. O que é, certo? Que são duas pessoas diferentes, certo? São duas pessoas diferentes. Embora sejam a mesma pessoa, são duas pessoas. Jesus é o ser humano, certo? E Cristo é aquele que se sacrifica, né? É aquele que coloca, certo, a vontade de Deus acima dele, certo? Então, quem vai para a cruz é o Cristo, certo? Cristo em nós, né? Esperança da glória. Então, quando nós entendermos isso, que nós temos que conhecer o Cristo e imitar a Cristo, certo? Não o Jesus histórico, não o Jesus homem, mas o Cristo, certo? Que Cristo é aquele que se entrega, certo? Se entrega a um propósito, deixa as suas vontades de lado para cumprir aquilo que é necessário. Quantos de nós estamos colocando isso, certo? Então, não é estar numa igreja, não é participar de uma denominação, certo? Porque não existe, sabe? É muito mais perigoso, certo? Nós vamos encontrar, certo? Um dia, certo? E eu sei que está breve esse dia. Nós vamos encontrar muito mais gente que nunca ouviu falar, né? Quando nós chegarmos no céu, ouviu falar de Cristo, certo? Do que aqueles que conheciam, né? Que entendiam, certo? Que estavam dentro de uma igreja. Por quê? Porque
é melhor você não saber, porque a ignorância te protege, do que você saber e não fazer. Quantos aqui sabem o que tem que fazer? Certo? O apóstolo Tiago diz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, né? Então, nós temos que ser, nós estamos todos os dias, certo? Tenho certeza que esse lugar é um lugar que confronta a tua religiosidade, certo? Confronta a minha religiosidade, certo? Ele vai trabalhando em mim aquilo que eu tenho que alinhar com o propósito dele, com a vontade dele. Então, que nós possamos entender isso, certo? Podemos colocar em prática tudo isso, né? É renunciar muitas vezes a coisas que nós queremos, certo? Muitas vezes coisas que a nossa carnalidade deseja, para que se cumpra o propósito. E nós estamos aí alguns dias, né, meditando sobre 2 Reis, capítulo 4, e falando, certo, dessa situação. A gente tem no 4, mas a gente tem, né, passado um pouco, visto, né, visto é bom, né, visto o profeta Eliseu transitando, certo, e o seu servo, né, a viúva, o local, tudo que para nós traz ensinamentos que são ensinamentos de vida. Se nós quisermos uma vida transformada, certo? São características que cada um de nós tem que ter ou não ter, certo? E às vezes nós deixamos de receber algo porque nós estamos no lugar certo, estamos com a pessoa certa, mas não temos a atitude certa, certo? Estamos no lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa, mas nós estamos com a atitude errada. Então, é isso que a palavra de Deus vem nos alinhar. Porque todos nós, de uma forma ou outra, já ouvimos. Mas só ouvimos a parte que diz, olha, né, Eliseu, ele ressuscita, e Deus é ressurreição, e Deus é ressurreição, e Jesus é ressurreição. Mas não nos explica os processos que nós temos que nos submeter para chegar a esse lugar, certo? Então, se nós quisermos, é lógico, nós podemos ser, como fala 1 Coríntios capítulo 13, né, que nós vamos ser provados, toda a nossa obra ela vai ser provada, certo? Ela vai ser provada, e aquilo que alguém edificou, se for palha, né, se for palha, feno e madeira, vai ser queimado, certo? Mas alguém que vai edificar prata, ouro e pedras preciosas, certo? E aí, aquele que edificou entre feno, palha, certo? E madeira, e aí numa ordem, né? Madeira um pouco mais sólido, feno, né? É alimento, e palha, certo? Então, vai, né? Aquilo que queimou, as minhas obras, aquilo que eu tenho feito, e a fé sem obra é morta. Como é que eu sei que eu tenho fé? Quando eu estou fazendo a obra. Eu não faço obras porque eu quero, não, eu faço porque eu tenho fé que eu faço obras, certo? Então, nós temos que andar nesse caminho. Então, muitas vezes, né, nós falamos aqui da Sunamita, nós olhamos quem é essa mulher, certo? A gente teria várias coisas para falar, a gente tem falado aí, vamos continuar falando, né? Que ela era uma mulher generosa, sabe? Tu consegue olhar para dentro de ti e ver uma generosidade onde tu está pronto para servir, certo? O servir é uma característica do povo judeu, certo? Abraão, ele estava servindo no exército, a gente já falou aqui. Então, o quanto você tem sido generoso com as pessoas, e não com as pessoas que apenas que merecem ou que podem te dar algo em troca, certo? Porque isso todo mundo faz, o próprio Jesus diz, certo? Amar aquele que te ama, isso é legal. Agora, amar aquele que te odeia, isso é ser generoso, certo? Isso é ter um coração, certo? Alinhado com a palavra de Deus. Então, você tem, né? Ela estava ali numa rota, e os judeus não se davam com os samaritanos, mas ela estava ali na rota, servindo, tanto os judeus quanto os samaritanos, quem passava ali. Isso é generosidade. Então, não, ele é de outra religião, não sirvo, deixa... Não,
certo? Nós somos chamados. Então, a primeira característica, ela é uma mulher generosa, certo? Ela é uma mulher observadora, nós já vimos, né, que observa, e ela vê tanto o melhor quanto o pior que tem em cada uma, mas ela não está ali, certo? Para julgar ninguém, não está ali para falar mal de ninguém. É lógico que, como diz a palavra, né, afasta-se do mal, né, deixa, né, não te contamina, mas as pessoas estão transitando por ali e ela está ali atendendo a todos, certo? Ela está servindo a todos. E uma mulher que tinha posses, não era uma qualquer. Nós vimos também que ela era uma mulher submissa, né? E aí tem ali, né, ela pede para o marido, olha, eu quero construir. Quantas mulheres pegam o seu salário e fazem, não, eu faço, eu que trabalho, eu que recebo, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Não, ela chega no seu marido ali no capítulo 4, verso 10, façamos, né, preparemos uma morada, uma casa, um aposento, um quarto, para que o profeta ali se estabeleça. Então, são características, e a gente fala mulher, mas nós falamos que nós, como igreja, temos que ser submissos a uma autoridade, ser submissa a um lugar, ser submissa a uma palavra. Então, nós vimos também que ela tem, né, ela não é uma mulher que faz algo por interesse, certo? Ela não está esperando o favor de ninguém, embora, certo, as atitudes, certo, tudo que nós fazemos para o reino, Gálatas 6:7 diz, não se engane, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, Gálatas 6:7, certo? Isso deve ser, Mateus, se não me engano, 7:12, regra de ouro, ou 5:17, não me lembro aqui, deixa eu ver isso aqui. A regra de ouro diz que aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu faço primeiro, certo? Então, não, Mateus. Então é 5. Hã? 7:12, tá certo? Então, eu não estou. Então, aquilo que eu quero que os outros façam, para mim, eu faço eu primeiro, certo? Só que muitas vezes eu não vou receber da mesma fonte, mas eu continuo fazendo. Então, né, eu tenho que ser generoso, submisso, não esperar nada em troca, certo? Vá fazendo, certo? Eu sei que muitas vezes eu não vou colher na mesma fonte, nem mesmo eu vou colher, porque quem planta tâmaras não come tâmaras, certo? Eu estou comendo tâmaras que alguém plantou. E aí eu vou plantar para que outras gerações comam também, certo? Então, a gente vai plantando. Porque se o ser humano, se nós tivéssemos o entendimento disso, né, quando Romanos 8, acho que 16 ou 19, fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando eu sei que eu sou filho de Deus, eu vou estar manifestando, eu vou estar olhando em prol da criação de Deus, das criaturas de Deus, certo? E é uma coisa que Jesus quer. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a sua própria salvação. E isso vai trazer para nós problemas, certo? Nós vamos chegar meio chamuscado, certo? Agora, quando você entende que você tem que trabalhar, você tem que plantar para que todos, certo? Todos sejam, né, alcancem o evangelho, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta. E como é que ele vai se converter? Quando ele olha um filho de Deus manifestando a glória dele aonde ele estiver. Então, nós vimos, né, que então ela também é uma mulher que sabe respeitar os espaços, certo? Ela não é invasiva, ela não tem, sabe, pessoas que tem pessoas que vêm e não deixam o teu espaço, certo? Nós devemos estar sempre, né, acessível a todos, mas não podemos estar disponíveis o tempo todo. Mas as pessoas, elas querem forçar a tua disponibilidade, querem
arrombado a disponibilidade. Não, agora eu não posso, mas tem que, sabe? Aí fica, não, sabe? Uma pessoa que tem o discernimento, o conhecimento, ele vai entender esse tempo, ele vai entender o teu lugar, ele vai entender o teu espaço, certo? Então ele vai chegar até que deu, certo? Ele não vai forçar para que você venha atender ou que você... Não, chegou, né? Ali no versículo 15, né? Então ela dá espaço, né? Ela chega, a casa é dela, tudo é dela, mas ela chega na porta e fica ali, esperando, certo? Então essa mulher tem mais essa característica. É uma mulher que tem sinceridade, certo? Ela não, nós temos que também entender que ela não é cometer sincericídio, né? Tem pessoas que cometem sincericídio, falam a verdade de uma forma tão dura que acaba matando aquele que não tem maturidade espiritual, certo? Ela chega com o profeta o profeta é a voz de Deus para o povo. O sacerdote, o pastor é a voz do povo para Deus. Então, o profeta é a voz de Deus, certo? Então, o sacerdote está aqui, ele está levando, né, o que o povo está para Deus. Mas o profeta não, o profeta ligou aqui, já vem. Então, ela tem sinceridade de chegar no profeta e dizer: ei, não mente para mim, certo? Sinceridade. Certo? Todo homem ou mulher de Deus tem que ter isso. Tratar com brandura, com amor, com carinho, mas não é dessa forma, certo? Você está agindo errado, não me prometa aquilo que você não pode cumprir. E às vezes a gente interpreta mal, por quê? Porque nós somos uma geração mimimi, certo? Uma geração mimimi, que você não pode falar nada. Você não pode falar nada porque já está, me machucou, meu ego, né? Quando tu fala essa vida de M que tu teve, acabou, meu mundo acabou, né? Minha vida era boa, né? Vamos olhar o versículo 19 agora. Sabe? 2 Reis, capítulo 4, verso 19. E disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a seu criado: toma-o e leva-o com a sua mãe. Tem pessoas que gostam de repassar as suas responsabilidades, certo? Tem pessoas que gostam de repassar as suas responsabilidades. Toma que o filho é teu, certo? A maioria que está aqui é porque tem homens e mulheres lá fora, pais e mães, que não têm a disposição de tratar com os problemas e, né, toma conta aí, certo? Toma aí que esse aí está dando muito problema, certo? Não entendendo que o cristianismo, é isso que nós temos que entender, viver em Cristo é isso. Eu não tenho que tornar alguém crente, certo? Para tornar minha vida mais fácil, mas eu tenho que refletir Cristo para que ele seja transformado, certo? Mas as pessoas querem, tem que... Por isso que eu não... Esse batismo rápido, não tem para mim, não tem. Tem que ter um discipulado, tem que ter um treinamento para que possa entender, certo? Quando o eunuco, todo mundo diz, ele leu as escrituras, tem água aqui, quem pede que eu seja batizado? Não, mas ele vinha já de um discipulado, ele não tinha o entendimento do que ele estava, certo? Aí quando disse, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. O Filipe disse, é isso, isso, isso. Ele disse, poxa vida, agora, né, bora batizar. Então nós temos que entender isso. Andar com Cristo não é um passe de mágica, as coisas, não. Eu tenho que caminhar e decidir. Palavras de Deus dizem, acho que em Lucas 14, que qual o homem que vai construir uma torre que não faz o cálculo? Então tem que fazer cálculo, para aí. Se eu souber que eu vou, né, eu sempre digo, o cara chegou perto de mim, pode estar com 700 mil demônios,
eu não oro para que saia o demônio. A não ser que está ali, o cara está meio, né? Mas se não, deixa ele, os demônios dele ali, né? Ou, às vezes é o cara que está matando o demônio que está. Mas por quê? Porque aquela pessoa, ela vai, se ela não permanecer, ela vai trazer mais problema para ela, certo? Então a pessoa tem que ter a convicção e a palavra de Deus, porque o que acontece? Dois corpos não habitam o mesmo espaço. Isso é física, certo? Então, se tem um espírito maligno e o Espírito Santo começa a crescer ali dentro, ele vai automaticamente, pum, sair. Pum, saiu. Então, o que acontece? Eu tenho que entender isso. Então, o que acontece? Esse marido, certo? Deu um problema no menino, ele manda para lá. E a gente tem que ficar feliz quando nós somos esse referencial, certo? De que tem um problema, manda para a sunamita, certo? Manda para ela lá, porque ela vai resolver. Por quê? Porque demonstra que nós somos responsáveis com aquilo que nós fazemos, certo? Nós temos uma responsabilidade. As pessoas, muitas vão criticar e vão bater e tudo, mas você sabe que você tem uma responsabilidade. Né? Quantos de nós podemos dizer, eu sou responsável com aquilo que é me entregue? Sabe? Você é responsável com o dom que Deus te entregou? Ou tu escondeu esse dom, está bem guardadinho? Não, está bem guardado. Está ali. No dia eu vou dizer, está aqui. Né? Eu sabia que tu era um cara que, né? Vai dar ruim. Certo? Então, ela é uma mulher responsável, certo? Uma mulher que, embora, certo, ela tivesse, não tivesse em Samaria, ela é uma mulher que as pessoas confiavam nela, certo? Uma mulher de confiança. O marido confiava nela, certo? Jesus Cristo, que representa o cabeça, o marido, ele pode confiar em ti, certo? Ele pode dizer, não, eu posso confiar no Luiz Fernando, sei que essa missão é para poucos, ele está ali, ele vai abraçar, não importa o que vai acontecer, mesmo que se a criança morrer, ele vai colocar ela sobre os seus joelhos, ou seja, vai estar orando, intercedendo para que ela venha ressuscitar. Você pode, Jesus pode dizer isso de ti? Ou deixa morrer, deixa morrer, está morto, deixa. Certo? E nós temos que entender também aqui que fala, certo? De uma nova geração. Sempre tem uma nova geração. E vocês veem que depois de Eliseu não tem alguém que siga o ministério de Eliseu. Certo? Por quê? Porque a geração que deveria estar com Eliseu se corrompeu, se vendeu, ficou leprosa, marcada. E aí? Então, ela entendeu isso, ela se colocou na brecha, ela se posicionou, ela orou, ela fez coisas que estavam ao alcance dela, tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Quando acontece isso, né? O menino chega, o menino foi para o campo, lá no campo, ele, né, vou falar para algumas pessoas que estão lá fora, aqui eu sei que não, mas o menino chega e o menino, né? Quantos iam culpar a pessoa que trouxe? Seu irresponsável, porque levou, porque não botou um chapeuzinho na criança, porque não deu água para a criança, porque isso, porque aquilo, certo? Mas nós temos que entender que há coisas na nossa vida que elas acontecem para quê? Porque a palavra de Deus diz para que se manifeste a glória de Deus. Em João 9, tem um homem cego.
E os discípulos já chegaram procurando o culpado, né? Mestre, quem que pecou? Foi ele, a mãe, o pai, o bisavô, o avô? Ele disse, não, ninguém pecou. Embora nós todos somos pecadores e pecamos todos os dias. Mas Jesus, não é questão de pecado, certo? Se fosse por causa de pecado, estava todo mundo cego. Né? Mas por que isso? Para que se manifestasse a glória de Deus. Então, há momentos na nossa vida que vão acontecer coisas que nós não vamos entender, certo? E é isso, nós queremos ter um entendimento e nós não vamos entender. Agora, se eu conhecer o autor e consumador da obra, certo? E que ele disse que, no fim, certo? Tudo converge para o que ele quer. Quando Jó diz, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu tenho que entender isso. Então aquela mulher, ela parou, certo? Ela tomou, né, no 20, e o criado tomou e o levou com sua mãe, e o menino esteve sentado sobre seus joelhos até o meio-dia, depois morreu. O que ela é? Responsável, ela é diligente, ela é cuidadosa, ela é amorosa. O tempo que ele estava ali, ela estava cuidando dele. Nós estamos se cuidando? Ou sempre temos alguma coisa que nós queremos em troca? Né? Fazemos algo em troca, sempre. Então, ela subiu e o deitou sobre a cama do profeta e depois fechou a porta atrás de si. Né? Tem pessoas que se atarentam, sabe? Não sabem o que fazer, começam a gritar, se desesperam. Deus, não. Ela pegou a criança e subiu ao quarto e colocou ele sobre a cama do profeta. E aí que nós falamos, foi essa semana, certo, que às vezes eu estou pensando que eu estou preparando algo para o outro, né, e estou fazendo para mim, seja bom ou seja mal. Ela fez uma cama para o repouso do profeta, mas que foi o local de ressurreição do seu filho. É aquilo que eu planto, eu colho, seja bom, seja mal. Então, o que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo? Ela é também equilibrada. Em seguida, ela chamou o seu marido e disse, envia-me um dos criados e uma das jumentas para que alcance o profeta de Deus. Está tudo bem, está tranquilo. A gente falou esses dias aqui, né, sobre isso. Tem coisas que eu não vou poder mudar na hora, eu tenho que buscar uma intervenção divina, eu tenho que buscar. Só que nós entendemos que quando a pastora louvou aqui, né, eu faço parte de um novo tempo, né, de uma geração, certo, que depõe Saul e unge Davi. Entre a unção de um e o governo de outro, né, entre a deposição de um e o governo de outro, se passou 40 anos. Davi nem era nascido, Saul já era deposto. Saul já era deposto. Ele governou 40 anos, sendo que só a primeira semana depois ele foi deposto. E Davi começou a reinar com 30. Então nós temos que entender que uma pessoa equilibrada, que entende, ela vai saber que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, para tudo aquilo que Deus já determinou para nós. Eu tenho que viver cada tempo no seu tempo, aguardar cada coisa, cada situação. Em seguida chamou seu marido e lhe disse, envia-me um dos criados e uma das jumentas para que alcance o profeta.
ela disse, por que vais a ele agora? Porque não é lua nova, nem dia de repouso. Mas a Silomita respondeu, montai-me na jumenta, certo? Depois ordenou o criado, toma as rédeas e anda, não te detenhas para descansar por minha causa, exceto se eu te disser. Foco. Quantos têm foco? Meu Deus, esse é um lugar de foco. Eu tenho 13 anos que eu estou à frente daqui e vejo que as pessoas chegam aqui com foco e conseguem. É foco total, certo? É foco, 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 certo? Opa! Quantos, sabe? A palavra de Deus diz, ó, não faça um voto que tu não vai cumprir, certo? E quantos aqui diz, pastor, até o dia da minha morte eu vou te servir. Foco. Quantos dizem, olha, eu não quero homem, não quero mulher, eu só quero servir a Deus. Até a primeira semana. Né? Pastor, eu vou trabalhar no ministério até a primeira proposta. Até a primeira dificuldade. Até o primeiro embate. Até o primeiro pancadão. Até o primeiro não. Até o primeiro confronto. Né? É facinho. Né? Só ouvir um não é desse jeito, já estou largando, já estou... Então, me distraindo. Então, assim, ela disse, olha, prepara o cavalo, prepara o jumento, né? Rédea, espora e... Né? Só vamos parar quando chegar. São 30 quilômetros, 40 quilômetros até o profeta. Não para, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não bebe água, só se eu estiver morrendo aqui dentro, se tem alguma coisa, tu para, certo? Então, quantos né, chegam, certo? Não vou, até a primeira, olha ali, mas é tão bonito, e já fica no meio do caminho, certo? Enquanto que o propósito pelo qual saiu está morrendo, está morto. Ser reservado, sabe? Reservado. Quantas pessoas têm necessidade de contar uma mesma história para todo mundo, certo? Aí ela foi ofendida pela pastora. E ela conta para o João, para o Pedro, para o Manuel, para o Pedro, para o Antônio, para não sei o quê, para todo mundo, certo? Se ninguém pode resolver o problema dela. Então, as pessoas, né, hoje tem até né, rede social, daí tu coloca lá. Né, sabe? E aí buscamos, né, coisas em pessoas que não vão solucionar o nosso problema, muito antes pelo contrário. Né? Sabia que, acho que 1 Coríntios 10 diz que aqueles que murmuram, eles permanecem no deserto, eles morrem no deserto. Então, você imagina você passar todo um sacrifício junto com todo mundo, né? Ficar com todo mundo e morrer, sem usufruir daquilo que tu quer para te usufruir. É loucura, certo? Você está junto ali, mas você está murmurando, reclamando, certo? Não é reservado naquilo que tu faz, das palavras que tu fala, certo? Fica quieto. Tem coisas que tu vai ter que passar, que vai ter que... são para ti. Então, quantos de nós vão estar dispostos? Eu sei que eu estou falando aqui, né, só para vocês, né, porque eu sei que aqui é um povo diferente, certo? Que o povo é diferente, o povo... Amém? É isso aí, né? Ela é uma mulher persistente. Ela é uma mulher persistente.
é isso que a gente vê aqui também, é persistência, né? Então, vamos orar a Deus, né? Deus vai e, né, tem aquele versículo de casamento, né, que fala, né, as meninas principalmente, né, diz assim: aquele que o Senhor mandar até mim, de modo nenhum lançarei fora, né? Venha do jeito que tu está, que eu te conserto, né? Aquele que o Senhor enviar, né? E as meninas do mesmo jeito, né? Pode vir, né? Mas não interessa. Não sabe lavar louça, não interessa. Isso vem aqui, né? Então, persistência, sabe? Foco, persistência. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Certo? Eu sei o que eu quero. Então, isso vai, certo? Reavivar aquilo que Deus tem em mim. Eu tenho que ter essas características. Eu tenho que ser alguém que tem essas características, que tem, certo? Isso, de certa forma, nós vamos chegar lá em Gálatas 5, 22, que vai falar do fruto do Espírito, certo? Que vai falar, eu tenho que ter, a primeira coisa é amor. Quem tem amor é generoso, certo? Então, quem tem o fruto do Espírito tem amor, né? O amor fala de generosidade, de bondade, de longanimidade, fala de paz, fala de alegria, faz com alegria todas as coisas. Nós estamos conseguindo contemplar isso na nossa vida. Cara, eu não estou falando que Jesus está voltando, Ele está batendo as portas, certo? Procurem saber, assim, eu não estou falando, mas procurem saber o cenário que está se desenrolando para os próximos dias, para os próximos anos. Tudo acontecendo, todos os sinais se mostrando, mas a gente está que nem nos tempos de Noé, casando, dando em casamento, e deixa acontecer. Até que a arca fecha. A arca fecha. Sabe que muitas vezes nós não vamos presenciar a ressurreição. Nós não vamos ver. Sabe que em Mateus 9, Lucas 5, Marcos 5, Lucas 8, se não me engano, fala da ressurreição da filha de Jairo. Sabe? Tem pessoas que vão estar ali contigo, vão ser teus amigos, mas não vão conseguir ver a ressurreição. Não vão ver. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus vai tirar. E começa a dizer, não morreu, não precisa fazer mais nada, certo? Deu. Não incomoda, acabou. Aí Jesus diz, ei, olha para mim. Ela não morreu, ela só está dormindo. Quantos de nós vão ter essa coragem de dizer, ei, entre o que o mundo diz e entre o que Jesus diz, eu vou ficar com a palavra de Jesus? Quantos vão ter essa coragem de dizer? Vai entrar só quem estiver disposto a morrer. Quem estava disposto a morrer? Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro que morreu a espada. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E João, que teve a revelação do Apocalipse. Teve a revelação. Então, quantos de nós, sabe, vão querer estar junto com o corpo ressuscitado? Vai depender daquilo que nós falamos. Quando Jesus disse, ela não está morrendo, ela não está morta. Lê lá. Eles começaram a rir. Não tem fé. Não adianta. Jazir, pega o bordão. Bordão é autoridade, é o poder.
Moisés tocava na água, o mar se abria. Tocava na rocha, levantava, jogava no chão, certo? Então, autoridade no céu, no mar, na terra, aonde estava. E aí, chegou lá com a timidez. Ficou até, eu creio, né, que como um profeta, um homem de Deus não poderia tocar num cadáver porque ele ficaria impuro, ele deve ter chegado na porta assim, né? Fez uma adaptação, botou aquele, para botar né, uma ponta para ir até lá no menino, lá no quarto, lá dentro do quarto, né? Botou uma pontinha no taquara. Sabe porque tem gente que não tem coragem de tocar no morto. Quantos tem coragem de tocar no morto? Quantos tem coragem de entrar com o morto no quarto? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aqui que Jesus veio, nos ressuscitou para uma nova vida. Mas você tem coragem de tocar naquele que está? Né? Eu vejo aqui que, graças a Deus, né, todo mundo quando chega, acolhe, ama, né? Cuida do morto. Então, nós queremos viver uma vida com Cristo, longe de Cristo. Jesus chega e toca no morto. A mulher está ali, Geazi foi lá, não consegui. Não consegui, não deu certo. Quanta gente que passa a responsabilidade, não quero, né? Não é para mim. Esse problema é muito difícil. O profeta vai lá e deita em cima do morto. Boca com boca, mão com mão, nariz com nariz. E não sai dali até que ele comece o corpo a aquecer. Para que ele trazer a vida. Então aquela mulher, ela era persistente. Mas antes dela, a gente não falou que, eu falei que ela chega para Deus, já tem, o profeta ali representa, a voz de Deus. Ela diz assim, viu, por acaso eu pedi um filho? Sabe, às vezes nós estamos aqui reclamando, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Nós reclamamos para os outros, em vez de reclamar para Deus. Senhor, eu digo para eles, Senhor, eu pedi para estar nesse lugar, eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para fazer isso. Não pedi para o Senhor mandar esse monte de gente para cá. Eu não pedi. Por quê? Porque se eu tenho que reclamar algo para alguém, eu tenho que falar com aquele que fez. Aquele que me comissionou, que me chamou, que me autorizou, que me deu autoridade, que disse faz. Está difícil? Está morto? Pede para aquele que fez. Ela não pediu. Ela pediu? Não, ela disse, eu não pedi filho nenhum. Eu não pedi filho nenhum. Inclusive, quando tu quis me dar, eu disse que não queria. E agora? Nós vamos ver depois a diferença,
em 1 Reis, capítulo 18, o filho da viúva também morre. E ela acusa o profeta. Ela já vem direto, profeta, né? Por que tu fez isso para matar meu filho? Sabe que quando nós começamos a entender, certo? A viver o que Deus quer para nós, nós vamos cada dia, certo? Buscar viver esses princípios. Buscar viver esses princípios. Para sermos transformados. Porque nós vemos sobre o lugar, certo? O lugar é uma terra frutífera, né? Uma terra, o significado, né? É um prêmio, né? Recompensa, é um lugar de bênção. Mas conforme eu ando naquele lugar, como é que nós estamos andando pelos lugares onde Deus tem nos colocado? Porque isso tudo está sobre mim e sobre você. Agora depende de quem nós estamos, né? Qual é o olhar que nós estamos? Geazi olhava para baixo. Aquela mulher, ela se ajoelhava para a vontade de Deus. Capítulo 30. Porém, a mãe do menino disse: vive o Senhor e vive minha alma, que não me apartarei de ti. Então ela se agarrou nos pés dele e disse: não saio daqui, só vou sair daqui a hora que meu filho tiver, que esse problema tiver resolvido. Persistente naquilo que quer. Não é isso. Para aí. Versículo 37. Gratidão. Gratidão. Embora ela tenha feito tudo de uma forma que represente, certo? Que identifique como nós devemos ser. Ela foi uma mulher generosa, uma mulher observadora, uma mulher focada, uma mulher persistente, uma mulher... Ela não trouxe nenhum desses méritos para si. Ela não arvorou que aquilo aconteceu pela capacidade dela, não, porque eu orei e aconteceu, porque eu servi o profeta e aconteceu, porque não. Gratidão. Qual o teu nível? Qual o meu nível de gratidão? Como temos sido gratos? Então ela, caindo aos seus pés, se prostrou no solo e, havendo tomado a seu filho, saiu. Nós estamos vivendo os milagres que estão acontecendo todos os dias. O milagre de nós estarmos aqui é um milagre de nós estarmos aqui. Pensa, sabe? Coloca aonde você estaria se você não estivesse aqui. Seja grato. Não é o que eu quero, mas é o que Deus tem no momento para mim. Mas nós temos a mania, né, de sermos ingratos.
se nós quisermos ter, certo, viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E mais um detalhe, né, que ela quando ela fala assim, porém a mãe do menino disse: vive o Senhor e vive minha alma, que não me apartarei de ti. Então ele se levantou e seguiu. Ele relembrou o início do ministério dele. Ele relembrou o início do ministério dele quando ele seguiu Elias. E Elias disse: olha, fica aqui que eu já venho. Ele disse: não vou te abandonar. Ele lembrou do compromisso que ele firmou. Quantos de nós estão dispostos a colocar a sua fé em ação? Receber aquilo que nós não pedimos, mas que é infinitamente melhor e maior do que nós pensamos e imaginamos. Aquela mulher, ela quando, no capítulo 8, do mesmo livro de Reis, há uma seca naquele lugar. E antes que aconteça a seca, o profeta chama ela e diz: olha, sai dessa terra, porque vai vir uma seca. E ela sai. 3 anos depois ela volta e tinham tomado as terras dela, tomaram tudo. E aí o Geazi está conversando com o rei. Sobre quem? Sobre Eliseu e sobre ela. E ela entra e ele diz: olha, essa aí é a mulher que eu te falei. O que tu quer? Eu vim pedir as minhas terras, vim pedir tudo que eu... E aí o rei diz: entrega tudo para ela. E entrega todos os arrendamentos, tudo que essa terra produziu durante esses anos. Restituição. Então, quando nós temos esse senso de serviço, de gratidão, de honra, é isso que a palavra nos promete. Não é porque eu mereço, mas é porque Ele, o Senhor, me capacita e eu tenho que buscar isso nele.